A gente vê uma frase num site bem confiável, né? thepaleomon.com, onde eles escrevem aqui: a cada dia, 2.200 americanos morrem de doenças cardiovasculares, né? E eles atribuem isso ao fato da gente consumir grão. Não faz sentido. Por quê? Porque, cara, você não está fazendo nenhuma correção para fator de confusão aqui. Eu posso falar que não, que é pelo fato de você consumir carne. Ou o contrário, eu posso falar que é pelo fato de você dormir tarde, você está estressado, de você tomar banho quente, qualquer coisa que eu queira, porque você não corrigiu para nada. Então, aqui você tem um naturalismo, né? Você tem uma ideia de que, olha, na dieta paleo isso não acontecia, não morriam de doença cardiovascular. Primeiro que não tinha tanta gente assim, né? Então, a gente tem que pensar em valores absolutos e relativos, tá? Quanto mais pessoas houverem no mundo, mais pessoas vão morrer a cada segundo. É uma coisa meio óbvia, né? A não ser que realmente a gente encontre uma maneira muito significativa de prevenção. Há fatores de confusão também da nossa sociedade atual que não é ligados a alimentos, né? Como idade, o fumo, o álcool, exercício, estresse, tá? Então, muito cuidado com esses argumentos, são muito simplistas, ok? Aqui eu estou mostrando um estudo para vocês, que olha só, eles fizeram avaliação de múmias, né? Então, olha aqui na metodologia, né? Fizeram uma tomografia computadorizada, 137 múmias, de diversas regiões, né? Egito, Peru, populações ancestrais aqui da América do Sul, né? Algumas ilhas. E eles foram ver se esses caras tinham aterosclerose. Então eles pegaram múmias, foram ver se tinham aterosclerose, tá? Eles encontraram provável aterosclerose em 34% das múmias, tanto no Egito, né? Ali no Peru Antigo, aqui em outras populações ancestrais, inclusive populações caçadoras-coletoras, ou seja, não eram aquelas populações que ficavam bonitinho ali, plantando, quietinho, não, saíam, caçavam, né? Se alimentavam ali sempre nas regiões onde estavam e tinham aterosclerose. Então eles falam aqui, ó, a interpretação, a aterosclerose era comum em 4 populações pré-industriais, inclusive as caçadoras-coletoras, falando então que não é a aterosclerose uma doença moderna. Ela não surgiu do nada, né? Não surgiu com a industrialização, tá? Hoje a gente morre mais de doença cardiovascular, temos mais aterosclerose, porque também a gente vive mais, tá? Não é porque vocês estão comendo ali mais, tomando mais leite, consumindo mais grãos, ok? E aí, de maneira interessante, acabei não pondo nos slides aqui, né? Mas esses dias saiu um estudo muito legal que falava que se as pessoas mantivessem o LDL delas, abaixo de 70 mg desse litro ao longo de toda a vida, a chance de aterosclerose seria praticamente nula. Porque lembra, LDL, né? Temos processo de inflamação, oxidação, vira LDL oxidado. Vamos ter sinalização de monócitos, que viram macrófagos, fazem ali um processo de uma célula espumosa, que fica fibrosada. Consequentemente, você vai tendo ali, né, o espessamento arterial. Então, você precisa do LDL para isso. E aí a gente vê, principalmente em populações centenárias, que tem muito do receptor de LDL, então elas degradam muito o LDL delas fica mais baixo, elas têm menos aterosclerose, tá? Então a gente não pode falar que simplesmente surgiu a aterosclerose com a industrialização. Isso não acontece, ok? A aterosclerose, na verdade, já é uma questão mais antiga, embora hoje esteja mais comum. Tanto porque vivemos mais, tanto porque há outros fatores ali ligados, né? Há mais LDL, fatores genéticos, há uma população maior. A gente sabe também que nosso LDL não é ligado apenas à alimentação em si, tá? Tabagismo, por exemplo, os processos podem influenciar, mas não é uma doença, a aterosclerose não é uma coisa que surgiu com a industrialização. E aí vocês estão vendo aqui, né? Como é que era banana selvagem, melancia selvagem, milho selvagem, isso tudo, né? Dezenas de milhares de anos atrás aqui, né? Se você pegar uma alface, não tinha como comer ela, né? Brócolis, repolho, couve-flor, cara, isso não existia. Eles vêm, inclusive, né? Eles têm a mesma origem. Um negocinho ali que parecia realmente uma flor, tá? Não lembro nem bem o nome daquilo, né? Botânica não é meu forte, mas é bizarro a gente pensar que a gente tem que consumir os alimentos
justamente como eles eram no passado, né? Só se arrumar uma máquina do tempo, né? Então vai lá, faz a máquina do tempo do Trunks, Dragon Ball Z e volta no passado, que aí você vai conseguir esses alimentos, que atualmente não tem como. Tudo isso sofreu alterações pelo ambiente, pela manipulação humana, manipulações genéticas. Isso foi positivo, cara. Porque justamente, olha como é que era o tamanho dos alimentos, aqui eram mínimos, né? Hoje a gente consegue ter uma maior extração de calorias, de vitaminas, de minerais pelos alimentos. Também por seleção genética, né? Algumas bananas também alteraram muito, né? Bananas Cavendish, por exemplo, elas sofreram uma alteração para ser mais resistentes contra pragas. Isso é positivo, tá? Cuidado com essa ideia naturalista. A natureza não vive a nosso favor. A natureza não serve ao ser humano. Hoje a gente consome mais alimentos in natura porque, ao longo de todos esses milhões de anos na Terra, a gente foi descobrindo. Isso aqui faz bem, isso aqui não faz tão bem não. Isso aqui um cara morreu do meu lado ali depois que comeu. Deixa pra lá, não vamos comer. Então não é que a natureza está servindo a gente, né? Vamos ter bom senso, tá? A ideia naturalista não é uma ideia que vai refletir a realidade. Hoje a gente come mais in natura porque a gente mesmo fez a seleção ao longo desses milhões de anos ali, né? Da história humana. Aí nós temos esse estudo que vai avaliar diversas populações, né, caçadoras-coletoras, e a dieta deles, tá? Então, a gente vê, né, muita gente que também defende a dieta paleo acaba defendendo o maior consumo de proteína em alimentos de origem animal. Será que tem sentido? Tá? Olha aqui, nós temos algumas áreas, né, alguns ambientes aqui, e a dependência de plantas, de animais caçados e de peixes. E olha como varia. Tem umas áreas aqui que é 45%, né, planta. Tem áreas que não, que é 6 a 15%. Tem algumas áreas que o consumo de alimentos de origem animal, 36 a 45%. Outras áreas, 16 a 25%. Né? Tem algumas áreas que o consumo de peixes, né, de pescado em geral, era muito grande. Ó, 45, 55%. Outras áreas, 6 a 15%. Tá? O que isso quer dizer? Primeira coisa, esse estudo inclusive tem críticas porque ele viu muito mais, né, a parte ali ligada à América do Norte, não viu outras regiões mais asiáticas, por exemplo, da Austrália. Ele tem algumas críticas por causa disso. Mas a primeira coisa é que não existe a dieta paleo, gente. Vocês conseguem imaginar como que a Terra, em pelo menos 10 milhões de anos, né, teve uma única dieta? Todo mundo consumiu a mesma coisa em 10 milhões de anos, inclusive tendo uma era do gelo nesse intervalo, tanto ali na América do Norte, quanto na Austrália, quanto no deserto do Saara, consumiram a mesma coisa, não faz sentido, né? É um raciocínio completamente errado, não existe a dieta paleo, porque isso variava de população e da época, ok? A gente tem um outro paper, saiu, se não me engano, em 2020, 2019, eles conseguiram encontrar um homem do gelo aqui, e analisaram o estômago dele, né, através de uma múmia aqui congelada, 5.300 anos atrás. Encontraram aqui bastante gordura, né, cereais e traços de uma samambaia tóxica. Né? Então, o pessoal não sabia o que ia comer. É tipo, cara, tô tentando sobreviver. Tá? Ninguém ali estava comendo pensando em doenças cardiovasculares, estavam pensando em sobrevivência. Apenas isso. Tá? E obviamente que ele vai comer o que tem na frente dele. Tem outros estudos que pegam uma parte ali da população do Paraguai e o consumo era ali do que viria a ser o mel hoje, né? Então, tem bastante coisa aqui que a gente não pode pensar que está certo ou errado, porque não era para isso que eles faziam. Eles não estavam consumindo os alimentos para não ter aterosclerose, né?